Glória a Jesus. Eu sei que os demais não levantaram porque ainda não deu tempo, mas eu creio que ninguém está chateado com Jesus. É só tempo para levantar, né? Queridos irmãos, sem delongas, eu convido vocês a fazermos a leitura na carta de Paulo aos Romanos. Viu, adolescentes? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Eu não diria que essa é a parte mais importante do culto, porque eu sempre costumo dizer que toda parte do culto é importante. Desde o momento que você sai da sua casa pensando em louvar, adorar o nosso Deus, até o momento que você sai no amém, na bênção apostólica. Quem achou Romanos capítulo 12, diga amém. Quem ainda não achou, diga me espere. Pronto. Fique na paz. No final tudo vai dar certo. Vamos aguardar vocês. Enquanto isso, eu aproveito para avisar que o nosso pastor, conforme nos informou a auxiliar Everaldino, não pôde vir, porque foi convocado ali pelo pastor presidente, pastor Isaac, para estar consagrando um obreiro ali na Baixa do Régio. Certo? Por isso a ausência do nosso pastor. Romanos capítulo 12, quem achou, vamos ler juntos. Na minha versão diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ler todos juntos os dois versículos, 3 e já. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis assentar, irmãos, já foi orado. Eu não gosto de orar duas vezes, né? A bênção já veio com a oração do auxiliar, e o resto está na mão de Deus. Amém? Vamos prestar atenção numa coisa. Olhe para quem está do seu lado, olhe para ele aí, com fé ou para ela, só para a gente já começar a entender o que é que viemos fazer aqui, mais uma vez. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você escolheu o melhor lugar para estar essa noite. Amém? Pronto, agora só cabe você dizer aí, não precisa nem dizer. Era como que você dissesse a ele: não me incomode, porque agora eu estou nos pés de Jesus. Amém? Porque tem gente que gosta de conversar na hora errada, cantar na hora errada, né? Mas tem tempo para todas as coisas determinadas debaixo dos céus e da terra. Amém? Parece que a maior atenção que eu vou ter hoje é dos adolescentes, né? Que está em festa sábado e domingo. Parece que é a maior atenção que vamos ter essa noite. Glória a Jesus. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Repitam comigo: culto racional. Aí Paulo repete, ou fala aqui com mais ênfase: e não vos conformeis com este século, ou em outras traduções, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e com a paciência de vocês, pregar um tema que a gente vai repetir aí. Eu vou falar e vocês vão repetir, e no restante está na mão de Deus ver o que é que se faz. Prometo que não vou demorar, vou terminar dentro do tempo que nos for dado ali. Vou ser bem obediente ao doutor relógio,
mas eu vou pregar dentro desse tema, baseado aqui em que é o vosso culto racional. Eu vou falar o tema e vocês vão repetir. O culto que agrada a Deus. Quem pode repetir? Glória a Jesus. Que o Espírito Santo tenha liberdade esta noite para mais uma vez nos lembrar qual é o tipo de culto que agrada ao Senhor nosso Deus. Amém? Eu fico preocupado, obreiros, quando a gente vê um culto intitulado de culto de maravilhas, né? Podia até acrescentar culto de maravilhas de Deus, né? Culto aonde Deus vai operar, culto onde a gente vai ver as grandezas de Deus. É muito complicado rotularmos um culto. Por quê? Porque o culto em si, todo culto criado, irmã Milva, deve ser, tem de ser para louvar, para engrandecer e para dizer que o nosso Deus é bom, para dizer que o nosso Deus é eterno, para dizer que as benignidades do Senhor, somente elas duram para sempre. O culto era para nós, ou é para nós, todas as vezes que chegarmos à casa do Senhor, termos no nosso coração a prontidão de espírito, o desejo de simplesmente darmos tudo que temos dentro de nós para Deus, devolvermos a Deus em louvor o fato dele te dar o fôlego de vida, o fato dele te dar a condição e a saúde de estar de pé, porque nós não estamos de pé hoje, no dia de hoje, porque somos bonzinhos, porque somos bonitinhos, porque somos os mais fortes. Não, o crente que nasceu de novo e é consciente de que existe para adorar a Deus, ele tem a consciência que na sua vida todas as coisas são por causa das infinitas misericórdias do Senhor Deus. Glória a Jesus. Então, irmão Carlos, qual é o tipo de culto que pode agradar a Deus? Claro que eu não vou falar para você todo tipo de culto que deve e pode agradar a Deus na Bíblia, porque mesmo acho que a gente faria um mês de culto e ainda não daria para citar biblicamente qual é o tipo de culto por completo que agrade a Deus. Mas Paulo começa nos ensinando que o seu corpo não é só paisagem de roupa bonita. Paulo começa nos ensinando que o seu corpo, minha querida irmã, não é só paisagem de um cabelo bonito e bem despichado. Se você, meu querido irmão, o seu corpo, o meu corpo, não é só paisagem de um cabelo bem cortado, quem sabe um pé de cabelo bem feito, quadrado, redondo, de uma gravata bonita que assente bem com a roupa, de um paletó, não. Paulo começa nos educando espiritualmente para um culto que agrade a Deus. Paulo começa nos dizendo que o seu corpo, que o meu corpo, deve ser todos os dias ofertado a Deus como sacrifício vivo. Sabe o que é que Paulo está nos ensinando? Que o culto começa no seu corpo. Que o seu corpo é o princípio da adoração, é o princípio do tipo de culto que agrada a Deus. Detalhe, se o seu corpo é o princípio de culto que agrada a Deus, será adolescentes, será novos convertidos, será, querida igreja, que os nossos olhos podem ver todas as coisas? Não podem, porque os seus olhos é a lâmpada da sua alma. Se você vê coisas que não agradam a Deus e que não cultuam a Deus, porque não tem jeito, é uma coisa. O jovem, nós acordamos, saímos para trabalhar, saímos para o colégio, alguns saem para outros afazeres, vão se debater com pessoas que não estão prontas ainda para Deus. Se for um jovem homem, vai se encontrar em qualquer lugar que estiver, independente de ser uma praia, uma piscina, qualquer lugar que estiver, nós vamos ver mulheres seminuas, porque é o que mais este mundo tem para mostrar. Mas enquanto estiver em mim e em você, sabermos que o nosso corpo é o princípio do culto a Deus, temos que fazer, né, irmão Antônio?
arrancarmos os nossos olhos, não fisicamente, mas no que pudermos, tirar os nossos olhos da aparência do mal, para servirmos a Deus com o nosso corpo, como sacrifício vivo de louvor e adoração. Amém? É por isso que a Bíblia nos diz que o pé do crente não pode ir a qualquer lugar, está escrito na Bíblia. Aí, irmão Carlos, ir ao cinema é pecado? Depende. O que é que seus olhos vão ver lá? Depende. Depende. Tudo depende do princípio. Do que é que você vai fazer, do que é que você vai ver, que tipo de filme você vai ver, certo? Tudo depende. Aí, irmão Carlos, está lá conversando no meio no colégio, vai ter agora encerramento do colégio, e vai ter, eu posso ir? Depende. Se você for representar Jesus, pode, né, irmã Miralba? Se for só para representar Jesus, chega lá com um bolo, com um refrigerante, mas fica na sua posição de crente, pode. O que não pode é levar o seu pé, o seu corpo para um determinado local e não glorificar Jesus. Não agradar Jesus com o seu corpo como sacrifício vivo. Então, irmãos, o princípio do culto que agrada a Deus é isso. É termos a consciência que seu corpo, como crente, não é mais um neste mundo. Que você existe, que você levanta, que você acorda, que você deita, que você almoça, simplesmente para louvar, para magnificar o nome do Senhor. Paulo diz todas as coisas, não é a metade, não é 50%, não é 10%. Paulo diz todas as coisas sejam para louvar ao nome do Senhor. Então, o tipo de culto que agrada a Deus começa por aí. O crente tomando consciência que o corpo dele é instrumento de culto ao Senhor. Crente que sabe que o corpo dele é o instrumento, é o princípio da adoração e do culto ao Senhor, não anda de minissaia. Não anda, porque está escrito na Bíblia que as vergonhas daquelas que são de Deus é para ser guardadas. Está escrito, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, não foi eu que inventei, está escrito, certo? Os nossos lábios é para ficar contando piada no colégio, piada no trabalho? Não, porque o seu lábio, os seus lábios, a sua boca, faz parte do princípio da adoração a Deus, do culto a Deus, que é o seu corpo. Como pode o crente, irmão Apolinário, pegar o microfone aqui, dizer que Jesus salva, cantar hino de louvor e de adoração e chegar na empresa, em qualquer outro lugar, começar a contar piadas indecentes, proferir palavrões e deixar de dar testemunho de Jesus? Jesus disse que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, está escrito, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Como sabeis agora, diz Paulo, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Glorificai, pois, a Deus, tanto no vosso corpo como no vosso espírito, porque ambos pertencem a Deus. O princípio da adoração é isso, irmãos. É sabermos que nós levantamos, nós simplesmente existimos para adorarmos a Deus. Você não é mais um no meio dos 7 milhões de habitantes de Salvador, Bahia. Você não é mais um no meio dos 193 milhões de habitantes no Brasil. Você não é mais um no meio dos 7 bilhões de habitantes que existe no mundo atual. Não. Você não é mais um no meio dos 27 estados que existe no Brasil, não. O seu corpo é um que faz a diferença para cultuar o Senhor nosso Deus. Ah, mas o meu vizinho só ouve pagode. Em última altura, problema dele. Ele não conhece Jesus. Ele ainda não sabe que Jesus é rei. É você e eu que temos que dar testemunho. É você e eu que temos que mostrar com o seu culto racional que agora você existe para dizer que Jesus é bom.
Amém, irmãos? Amém. Deu para entender que o nosso corpo é o princípio da adoração a Deus? Está tudo tranquilo aí? Chegou aí? Pronto. Acho que a partir de agora vamos vigiar mais com o nosso corpo. Amém? Cultuar a Deus é dar à consciência uma resposta para o vazio que há em nossa alma. Onde é que está escrito isso, irmão Carlos? Eu aprendi isso com um dos maiores, se não o maior evangelista de toda a história, o Dr. Billy Graham. É um homem que hoje está com 93 anos de idade, o único homem no mundo a pregar em 187 países do mundo. Prega desde os 16 anos de idade. Agora ele já está um senhor de 93. Mas Billy Graham, sabendo que o homem existe para adorar a Deus, certa feita Billy Graham disse: há um vazio dentro do homem que carro novo não preenche, casa nova não preenche, roupa nova não preenche, dinheiro no banco não preenche. Aí Billy Graham conclui o seu raciocínio dizendo: há um vazio no ser humano do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse espaço dentro do ser humano. Sabe por quê? Porque eu e você não existimos por acaso. Nós existimos para louvarmos a Deus. Nós existimos para fazer a diferença. Pode Ivete Zangalo cantar as músicas dela lá, Bel, quem quer que seja, Cláudia Leite, mas eu e você existimos para cultuar unicamente ao Deus do céu. O culto que agrada a Deus. Você sabia que está cada dia mais difícil encontrarmos esse tipo de culto? Primeira coisa. Segunda coisa, né? Já falei a primeira. Qual a estrutura do culto? A estrutura do culto, ela pode, eu separei aqui, ela pode ser física. A primeira estrutura do culto, já que eu já passei da parte que o seu corpo, aonde você estiver, é instrumento de cultuação a Deus, vamos para a segunda parte, que é a parte física do culto, é a parte coletiva do culto, é a parte reunida do culto. Irmão Carlos, eu posso ser crente dentro de casa, só assistindo os programas de Silas Malafaia, a programação da Rede Vida, a programação Rede Vida, até que entrei colocando, né? Passei assim, não. A programação evangélica do pastor Silas Malafaia, dá para ser crente só assim? Dá? Dá, irmãos? Sabe por que não dá? Porque a Bíblia diz assim, ó, não deixando a nossa congregação como alguns têm feito. Aí, Jesus querendo que a gente congregue, irmã Degilma, Jesus diz assim, ó, sabe o que Jesus diz? Aonde estiverem um só. É isso mesmo? Jesus gostava do culto pegando fogo. Jesus queria que fosse mais de um. Jesus disse assim, ó, aonde estiverem dois, pronto. Se tiver dois, pode pegar a harpa, pode começar a louvar. Se tiver dois, pode começar a cantar salmos. Se tiver dois, pode pegar a Bíblia e fazer culto pentecostal. Porque Jesus disse, onde estiverem dois em meu nome, não é no nome alheio, não é falando mal de ninguém, onde estiver dois no meu nome, Jesus disse, eu estarei no meio deles. Está garantido. Foi Jesus quem disse. Olha para quem está do seu lado, eu estou sentindo que você está querendo dizer. Olha para quem está do seu lado e diz, foi Jesus quem disse, pode crer, ele está aqui presente. Aí, irmão Carlos, eu não estou ouvindo Jesus não. Ô meu pai, faz como tu fez com Geazi lá. Abre o olho desse cego espiritual, Senhor, para que ele possa começar a enxergar que o Senhor está presente no meio do teu povo. O Senhor, irmã, Jesus não precisa de grandes coisas para estar presente. Jesus está presente no meio dos grandes, no meio dos pequenos, no meio dos sábios, no meio dos leigos, no meio dos fortes, no meio dos fracos, no meio dos ricos, no meio dos pobres. Porque Jesus está presente onde estiver dois. Ele não diz como é que tem que ser esses dois. Tem que estar no meio falando dele. Amém? Glória a Jesus.
Eu estou alegre porque eu sei que Jesus está aqui. Quem mais está alegre comigo? Quando Jesus está presente, a gente não precisa ficar preocupado com nada. Porque se Jesus está presente, no tempo certo, tudo vai dar certo. Se Jesus está presente e Ele quiser te curar, porque ainda tem a vontade soberana e a permissiva de Deus, se Jesus está presente, no tempo certo, a enfermidade sai. No tempo certo, aquele emprego que você tanto pede vem. Se no tempo de Jesus, todas as coisas acontecem. O importante é que Ele esteja presente. Ah, irmão Carlos, então do problema que eu estou passando, eu devo continuar a adorar a Deus. Porque Deus tem que continuar adorando. Os discípulos entraram no mar e o barco começou a balançar. E eles esqueceram de um pequeno detalhe. Jesus estava presente no barco balançando. E no problema, na causa que Jesus está presente, pode ficar tranquilo. Pode ficar sossegado, que se você estiver louvando a Deus com fé, todos os problemas serão resolvidos. Amém? O culto que agrada a Deus. Aí eu volto. A estrutura do culto que agrada a Deus. Agora eu disse que ninguém pode congregar em casa. Tem que vir congregar na igreja. Não é negócio de ser crente sozinho, dá certo não, meu irmão. Vai entrar pelos caminhos lá da televisão, da novela, de filmes que não agradam a Deus e vai terminar desdenhando espiritualmente. Tem que estar junto, que aí eu vejo o Rogério falar em língua de cá, o outro se anima de lá e aquilo vai animando até a gente. Por quê? Porque o fogo de Deus, a presença de Deus tem que ser compartilhada. O culto que agrada a Deus. Aí o salmista, olha, a estrutura do culto que agrada a Deus. Vamos falar agora da estrutura física. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos ao shopping center tomar aquele sorvete gostoso da Que Bom Solane. Ah, rapaz, olha aí o espaço físico do culto a Deus. Olha o que o salmista diz. As amigas que estão nos visitando, ouçam o que é que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos cultuar na casa do Senhor. Não venha para aqui passear, não. Não venha para aqui perder tempo, não. Falar mal de ninguém, não. Aqui não é shopping center. Aqui não é lugar de passear. O salmista disse, vamos à casa do Senhor. Bom é estar cultuando ao Senhor na casa que a Ele pertence. Você estava pensando que a igreja era do pastor Mamed? Não é não, rapaz. Aqui é a casa do Senhor. Aonde tem crente reunido, o Senhor está presente. Porque a igreja é de Jesus. Glória a Jesus. Agora, sabendo que aqui é a casa do Senhor, que tipo de culto eu tenho que oferecer a Deus? Eu fico às vezes intrigado que as pessoas se esquecem do que ensina a Bíblia Sagrada. Olha o tipo de culto que você tem que oferecer a Deus. Eu confesso para os irmãos, às vezes eu fico zangado, sempre fiquei. Isso não é de agora não, é coisa minha mesmo. De muito tempo, de anos atrás, porque a gente vai e a gente está sempre aprendendo. E às vezes tem gente que entra, passa naquela porta ali, batendo o maior papo. Vem por meio, batendo o maior papo. Nem lembra que tem outros orando e conversando com o dono da casa. Aí falando do culto, o culto que agrada a Deus, a estrutura física do culto, sabe o que é que está escrito? Ah, irmão Carlos, eu nunca li não. Guarde aí, anote aí, depois você lê em casa. Eclesiastes capítulo 5. Capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 1, sabe o que é que diz? Está escrito, ó irmão, não, abram aí. Antes de Salmos, melhor, depois de Salmos, eu quero que vocês abram, só para vocês verem que não foi eu que inventei. Eclesiastes, capítulo 5, você vai achar Salmos, que é mais fácil, e vai achar Eclesiastes, capítulo 5, só para vocês verem que não foi o irmão Carlos que inventou. Glória a Jesus.
Quem achou, diga amém. Pronto, como uma parte achou, o texto diz assim, ó, guarda o teu quando entrares. Olha que coisa linda, a estrutura física do culto a Deus. Quando você entrar na sua casa, olha para cá, agora que já leu o texto, anota aí para ler em casa. Quando você entrar na sua casa, pode entrar de sandália havaiana, pode entrar de sapato rasgado, pode entrar de sapato sujo da rua, que pisou em alguma coisa que só o sangue de Jesus tem poder. Pode entrar do jeito que você quiser dentro da sua casa. Mas quando for na estrutura que você veio para cultuar a Deus, olha o que diz aqui. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Passou pelaquela porta ali, ó, reverência, Senhor. Eu não estou aqui em mais um ambiente. Porque às vezes a gente tem muito tempo de crente, aí às vezes a gente se acostuma. Acha que a casa do Senhor é qualquer lugar. Na época da Bíblia, viu, obreiros? Quem passasse pelo púlpito, que não fosse o sumo sacerdote, passasse pelo santuário de Deus, caía duro na hora. Hoje todo mundo quer botar o pé. Cuidado, rapaz. Cuidado. Guarda o teu pé. Não é para guardar o pé em casa não, rapaz, e deixar de vir para o culto, não. É para guardar o pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Amém? A casa de Deus é casa de oração, é casa de cultuarmos ao Senhor nosso Deus. E este é outra face do culto que agrada ao Senhor nosso Deus. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, está escrito assim, Deus diz assim, não darei meu louvor a nenhum outro. Aí eu lhe pergunto, o tipo de culto que agrada a Deus, século 21, dia 13 de dezembro de 2011. O culto na casa de Deus, já está dizendo, o culto na casa de Deus, o culto que agrada ao Senhor. O culto é para nós ou para Deus? Vocês têm certeza disso? Então eu vou perguntar para eu ouvir vocês melhor. O culto que nós apresentamos é para os homens ou é para Deus? Para Deus. Para Deus, né? E por que às vezes a gente sai da igreja? O culto foi bom, irmão? Rapaz, você sentiu? Você recebeu? Você pegou? Você ganhou? Rapaz, o culto não foi bom, não. Eu fico até sem saber, porque o culto é para Deus. Estamos dando para Ele. Como é que eu vou dizer que o culto não foi bom se o culto é para Ele? Crente, olha, o primeiro texto que nós vemos diz assim, ó, é para cultuar a Deus com racionalidade. É para ter entendimento. O culto é para Deus, rapaz. Parem com isso. De ficar querendo saber, até eu vou parar mais, vou tomar vergonha, eu vou entrar pela porta. Não é porque diz que a espada corta para lá e corta para cá. Se o culto é para Deus, não é, Lucas? Como é que eu que vou dizer se o culto foi bom ou não? Se eu estou apresentando é para Ele, o culto não é meu. Quem tem que dizer se o culto é bom ou não é o dono do culto. O que nos cabe? Conscientizarmos que no culto a gente viemos fazer como disse Davi. Salmo 116, versículo 12. O que é que está escrito, irmão? Não está ali, não, anote, depois você lê. Está escrito, que darei eu ao Senhor? Eu não venho para casa simplesmente me dá, eu quero, Senhor, eu vim buscar, não. Que darei eu ao Senhor por todas as beneficências que Ele me tem feito. Venha para o culto, venha para o culto, dá para Deus. Quando você está cantando para Deus, você está dando o seu louvor para Deus. Quando as regentes estão regendo, estão dando culto para Deus. Quando o porteiro está na portaria, ele está apresentando um culto a Deus como porteiro. Quando os tocadores estão louvando ao Senhor, quando os pregadores estão pregando, quando alguém está cantando o hino da harpa, está dando para Deus
receber, de virmos ao culto só para pedir. Deixe de ser pidão, peça, mas dê mais ao Senhor do que pedir. Está escrito no carro? Está escrito. Melhor coisa é dar do que receber. E a Bíblia ainda diz, buscar em primeiro lugar. Se a gente começar a fazer o reino de Deus, a gente vai louvar mais a Deus, vai cultuar mais a Deus. E aí a Bíblia diz, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O importante é cultuar a Deus. Olha que coisa interessante. Capítulo 20 do livro de Crônicas diz que 3 reinados desafiaram Israel. E o rei Josafá ficou com medo. Capítulo 20 de 2 Crônicas. Ficou com medo. Aí chega um profeta chamado Geaziel e diz assim, ó: não temais nem vos assusteis. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parais, estai de pé, e vereis o livramento do Senhor nosso Deus para convosco. Sabe o que foi que o povo depois disso começou a fazer? O povo estava com medo de Moabe, Seir e Amon. Quando o profeta se levantou e disse que Deus estava sendo o dono da causa da peleja, diz a Bíblia que o povo foi para a batalha e começou a fazer, sabe o quê? Sabe o que foi que Deus começou a fazer? Cantar. Cultuar, está escrito, 2 Crônicas, capítulo 20, leia todinho. Começou a dizer, só tu é Deus, Senhor. A luta está em minha frente, mas só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o meu Redentor. Só o Senhor pode me dar vitória nas minhas dificuldades. Começaram a cultuar a Deus. E está escrito, não foi preciso mover um dedo. Diz que o próprio Deus, quando viu que eles estavam louvando, cultuando ao invés de murmurar, diz que o próprio Deus deu o livramento que era necessário. Aí Cassiane canta, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, comece a cultuar. Vamos fazer um trato. Vamos reclamar menos e cultuar mais. Vamos murmurar menos e agradecer mais. Eu fiquei intrigado, tem um irmão ali da rótula do Juliano, aconteceu agora recente com o irmão Eduardo, e o irmão da rótula do Juliano, chamado João, ele é pai de alguns amigos meus, ele é um crente fervoroso, serve a Jesus na dor e na alegria, e ele prega sempre no ponto. Já vi ele em pontos de ônibus, já vi ele ali no transbordo pregando, e eu percebi que ele estava voltando da igreja domingo quando eu passei, o pé amputado, deve ter sido amputado por esse mês, e continua crente no Senhor. Às vezes a gente tem os 2 pés e acha que não pode vir cultuar o Senhor. Às vezes Deus te deu 2 mãos e você não usa nenhuma delas para cultuar o Senhor. Usa às vezes para fazer tanta coisa, né? Para mudar a televisão de canal, para jogar videogame, para pegar revista que não presta. Usa para tanta coisa e às vezes não usa os membros do teu corpo para glorificar ao Senhor, que é dono do culto na tua vida. Então, irmãos, isso era uma mensagem para a vigília, porque tem feijão para a gente comer aí por 2 horas. Mas como o horário não nos permite, eu não cheguei nem em 30% da mensagem. Eu estou sendo sincero. Mas pode ter certeza que eu vou vigiar. Primeiro, o seu corpo é o princípio da adoração a Deus. Sacrifício vivo. Segundo, guarda o teu pé quando entrares nessa casa de oração, porque ela não é a minha nem a tua casa. É a casa do dono desta obra. Para agradar a Deus tem que começar certo. Se começarmos certo, tudo termina certo. Às vezes entra com o pé de qualquer jeito e quer que o culto termine em fogo. Gente batendo a cabeça no teto, gente dando cabiola, outro falando em língua. Para terminar certo, Daniela, tem que começar certo. Você tem que entender que a casa de Deus é lugar de cultuar ao Senhor. Às vezes tem um irmão pregando, um pastor, alguém assim pregando, e a gente está batendo papo com o vizinho. Rapaz, olha, a construção, a tinta do tempo ficou linda, né, rapaz? Jesus está querendo operar em cima do culto que ele está prestando, e ele está prestando atenção na cor da tinta do tempo. Rapaz, não perca tempo.
Hora de cultuar, é hora de cultuar. Sabe por quê? Porque o Espírito fica de lá, ó. Só, olha rapaz, como a Angélica Fiuza está me adorando bonitinho. Olha para lá como Berenice está me adorando. Olha para lá, olha para Everaldino, rapaz, está dando terra, ó. Está tão concentrado que não está nem ligando com o que o Roberto está falando. O Espírito Santo fica nos sondando. Sabe para quê? Para levar para Deus o nosso culto como incenso suave, como oferta suave. Você tem que aprender a cultuar a Deus com consciência. Nós não existimos, amigas visitantes, por acaso. Os crentes estão aqui para louvar a um Deus que é maior do que a nossa existência. Para louvarmos ao Deus do céu, aquele que nos tem dado o fôlego de vida, tem nos dado uma razão para existir, tem nos dado uma razão para levantar, para deitar, porque só a Ele é a glória que é devida. A glória não é para o cantor, não é para o pregador, não é para o pastor, não. Não darei o meu louvor a ninguém mais. Se nós dermos para Ele, aí pode ficar tranquilo que as demais coisas, no tempo de Deus, serão acrescentadas. Amém? Dá mais, pedir menos. Guardar o pé, dá mais, pedir menos. Contar as maravilhas do Senhor selecionamos aqui. E agora Paulo disse, se nós aprendermos a cultuarmos a Deus, está no versículo 2 que eu li, com vocês, e não vos conformeis com este mundo. Aí Paulo diz assim, se nós aprendermos a cultuarmos a Deus, quando nós aprendermos a cultuarmos a Deus, Paulo diz assim, ó, experimentaremos qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Antes que eu entre nisso num minuto, quais são os elementos do culto, biblicamente falando? Primeira coisa, eu já falei no início, mas eu vou repetir com mais ênfase. A primeira coisa do culto é eu e você sabermos qual é a nossa posição. E sabe qual é o tipo de culto que agrada a Deus? Está escrito assim, ó. Jesus disse assim, ó, os verdadeiros adoradores me adorarão quando tiver instrumento bonito tocando. Não é? Os verdadeiros adoradores adorarão quando a igreja estiver cheia, abarrotada, com 200 crentes, e não tiver nem ninguém botando até cadeira do lado de fora. É isso mesmo? Os verdadeiros adoradores adorarão quando for festa de algum departamento que a igreja enche, vem grupo, vem de tudo. Não, irmãos. Olha o que a Bíblia diz, o que Jesus disse. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Que não adianta prestar um culto falso da boca para fora. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Está escrito isso, irmão Carlos? Tem, em outro lugar, Jesus disse assim, ó. Vocês, Jesus não estava dizendo todos, Jesus estava dizendo alguns. Vocês me adoram com os seus lábios e boca, mas o coração estão longe de mim. O que adianta estarmos aqui e estarmos preocupados com o feijão, com a roupa, né? Com o café que eu vou tomar nesse instante? Não está cultuando a Deus por completo. Não está. Tem que cultuar a Deus em espírito. O que é que isso significa? Eu não preciso estar gritando. Eu acho triste isso, eu já falei isso várias vezes. Tem pregador que acha que a pessoa, o crente, só está recebendo a bênção de Deus quando o crente está dando, está pulando, está acompanhando o raciocínio dele. Não é por aí. Quem é extrovertido dá aqueles glórias altos. Quem é extrovertido gosta de gritar aleluia e não sei o que e tal. Quem é introvertido, quem é calmo, quem é tímido, às vezes está, oh, Jesus é bom, bem baixinho, o culto está bom, não precisa fazer enxame, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E se começar a adorar em espírito, aí a glória a Deus vai extravasar, porque a Bíblia diz que a boca diz do que o coração está cheio. Se tiver pegando fogo por dentro, aí o glória a Deus vai sair, o aleluia vai sair, não precisa pregador mandar. Irmãos, temos que aprender a cultuarmos a Deus de forma que agrade a Deus, de forma que nossas almas cheguem a Deus. Aí Deus vai vir, aí Deus vai receber, aí Deus vai te enxergar melhor,
Aí Deus vai ver que você não está cultuando para que o pastor veja que você está cultuando. Não. Deus vai ver que você está adorando em espírito e em verdade. Quem adora em espírito e em verdade pode estar no meio do mato. Se Jesus mandar dobrar o joelho, meu irmão, e tiver necessidade, vai ter que dobrar o joelho. Pode estar num restaurante cheio de gente chique comendo a lagosta e o camarão. Se Jesus fala, não coma a lagosta agora. Não coma, você é adorador. Pare, faça uma oração, que é para os ímpios que estão nesse restaurante ver que você é crente e que crente não come sem agradecer. Olha aí. Crente que nasceu para adorar o Senhor tem que estar ligado. Jesus pode querer te usar para você cultuar Ele nos lugares menos prováveis, né? Às vezes Jesus quer que você chegue no colégio ou no trabalho e antes de começar a trabalhar diz, Senhor, às vezes tem pessoas atribuladas nesse trabalho, tem pessoas que falam com a gente pelo telefone atribuladamente, tem pessoas nesse colégio que só o sangue de Jesus tem poder. Senhor, eu te apresento a minha aula de hoje, o meu curso de hoje, o meu trabalho de hoje. Por quê? Porque você, crente, nasceu para adorar, para cultuar a Deus aonde você e eu estivermos. Amém? Pronto. Eu não vou falar mais, eu prometi que eu ia ficar dentro do horário. Eu passei até 10 minutos. Então, cuidado com o tipo de culto que você tem apresentado a Deus. A Bíblia diz assim, louvai ao Senhor com alegria todos os moradores da terra. Departamentos. A Bíblia diz, sabe o que está escrito no Salmo? Apresentai ao Senhor um cântico novo. Se você puder, renove sempre o culto que você vai apresentar a Deus. O canto que você vai apresentar a Deus. Se você puder, esteja sempre inovando para melhor e com qualidade. Porque Deus está interessado em receber o culto que você e eu temos para apresentarmos a Ele. Amém, irmãos? Era para 1, 2, 3 horas, mas eu vou parar por aqui. Amém? Eu agradeço a vocês pela paciência em escutarmos, mas conscientize-se disso. Você existe para cultuar a um Deus que é maior do que tudo. Amém? Deus assim abençoe a toda a amada igreja. Nós estaremos assim. Pode ir, eu convido os irmãos a estar de pé. Os obreiros têm algum aviso extra para estar passando? Isso. Eu gostaria, assim, nessa oportunidade, de saber das amigas que estão nos visitando, se vocês querem firmar um compromisso de deixar Jesus ser o centro da vossa vida, de deixar Jesus ser o dono da vossa vida. Eu gostaria de saber das amigas que estão nos visitando, se elas hoje querem levantar a mão para Jesus como seu Salvador, reconhecendo que Ele veio morrer por mim e por você. Algumas das amigas ali querem aceitar Jesus hoje, receber Jesus hoje? Ainda não, né? Pronto, mas continue vindo. A Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus são de Deus. E a salvação verdadeira é quando vocês se decidem, quando vocês vêm de livre e espontânea vontade. É a única que eu acredito dentro da Bíblia. Amém? Então continue ouvindo, visitar, ouvir a palavra de Deus. Ninguém vai lhe forçar. O importante é estar perto de Deus. O importante é estar se alimentando das coisas de Deus. Amém? Então estão convidadas a vir amanhã, a vir no domingo, se puderem, sábado e domingo. É isso mesmo, Miralva? Sábado e domingo estaremos aqui com festa do Departamento dos Adolescentes. Amém? Culto a Deus, nós aprendemos agora, com a participação ativa dos adolescentes. Amém? Mais algum obreiro com aviso? Círculo de oração, segue a programação normal. Círculo de oração amanhã, pela manhã. Amém? Amém? Pronto, os obreiros todos já orou, né? Já orou, mano? Orou? Todo mundo já orou, não foi? É verdade, ele vai trabalhar de novo, né? Em nome de Jesus. Faça oração pela gente aqui, encerrando o trabalho. Quando ele disser amém, todos para as suas casas. Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado, mais uma vez, ó Deus, nós estamos reunidos. Acabamos, ó Deus, de ouvir a tua voz.
tua palavra, Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Continue, ó Deus, nos abençoando, dando graça, Aleluia. Glória a dando livramento, Jesus. Senhor, nossos filhos, nossa Oh, família. aleluia. Glória a Em Jesus. nome de Jesus. Graças a Deus. Continue, ó Deus, Aleluia.